Vamos falar sobre cultura agora? Circo e teatro? Vamos? Estão conosco aqui no estúdio o Adriano Paes Mauriz e o ator Paulo Santos. O Adriano é fundador do Pombas Urbanas, diretor do grupo de circo Teatro Palombar. O Paulo é ator do Pombas Urbanas. Sejam muito bem-vindos. E eu sei que vocês trazem uma boa notícia pra gente. Sim, uma ótima. Conta aí. O Palombar, né, esse ano está comemorando 5 anos. E a gente tem um convite para ir para o 23º Festival Encontro de Teatro Jovem em Medellín, Colômbia. Então já estamos com as passagens compradas para embarcar no dia 3 até dia 12, nessa troca com as pessoas de Medellín, com os artistas de lá. Exatamente, é um processo de troca de experiências, é isso? A Corporação Cultural Nuestra Gente é um grupo que eles têm uma casa chamada Casa Amarela, né? Amarídia, que eles falam que é amar e já, né? Vamos amar agora. Então a Casa Amarídia é uma casa no bairro de Santa Cruz, que é uma periferia de Medellín, e o grupo tem 31 anos e viveu todo o momento de guerra do narcotráfico e tal, e começaram a fazer um festival internacional dentro dessa favela. E o Pombas já esteve lá em algumas ocasiões, e agora o Palombar, que é um grupo que nasce a partir do processo formativo lá do Pombas Urbanas, vai pela primeira vez, o grupo comemorando 5 anos. Bacana. Somos 15 jovens, eu me conto como jovem também, vamos todos para lá. O circo teatro, eles têm esse poder transformador, né? De transformar experiências, de pegar um episódio de repente triste, transformar isso numa experiência positiva. Eu acredito que o circo é uma ferramenta muito potente, né? Então o Paulinho, por exemplo, com quantos anos você chegou lá, Paulinho? Eu cheguei lá no Pombas com 12. E aí comecei a fazer teatro e aí já fui me envolvendo pro circo e hoje eu tô com 24 anos. E sua vida mudou bastante depois que você entrou pro circo? Mudou muito, mudou até a forma de pensar, né? Porque primeiro a gente achava que não era pra gente isso, né? O que era mais acessível eram outras coisas. Então fazer arte, fazer circo era uma coisa parece inalcançável, era lá e eu aqui. Sim. Né? Até porque no bairro onde eu moro, há muitos anos atrás, não tinha um costume de se fazer arte. Entendi. Né? Pelo menos não era tão explícito assim. Era isolado, era uma coisa distante a arte, a cultura. Sim, muito, muito distante. E lá pelo Pombas são cerca de 250 jovens por semestre que passam pelas formações. Então, dessas formações foram se criando coletivos e esses coletivos começaram a se organizar de uma maneira cooperativa. Então, sim. O Paulinho é do grupo Circo Teatro Palombar, que é um dos grupos que se forma a partir da experiência do Pombas, né? E o Palombar, né, a gente está tendo a oportunidade de ouvir a Lívia aqui hoje, que traz uma memória do circo também profunda. Palombar é uma palavra do vocabulário do circo e que é o ato de costurar a lona. Palombar. Mas é um ato que é feito quando todo mundo se junta para costurar a lona, é um mutirão. Sim. É um mutirão para fazer o circo. Que é uma palavra comum para quem é do circo, então. É do vocabulário circense mesmo, é do meio do circo. A Lívia pode contar um pouco da experiência dela também. Você surgiu no circo? Como que foi? Como é essa ligação com o circo? Eu comecei minha vida artística no Picadeiro, né? Foi do Picadeiro para os palcos, num circo bem sui generis, assim, um circo de beira de orla de Salvador, que chama Circo Picolino. Com a história... Afasta um pouquinho o pedestal para a gente conseguir pegar seu rosto melhor. Isso. Com a história bem forte de resistência, são agora mais de 30 anos de resistência lá no terreno de alta especulação imobiliária, assim, ele se mantém também como projeto social, como companhia. Eu não faço parte já há mais alguns anos, que eu estou seguindo uma linha mais autônoma, mas enquanto estive na Bahia fiz parte desse grupo e daí que eu comecei a tocar sanfona, inclusive. Só que veio da coisa do trapézio, da acrobacia, na verdade é um circo que você tem que fazer um pouco de cada técnica, porque se alguém não puder ir no dia, você tem que substituir. Sim. Então você tem uma base de tudo, assim, e aí depois eu juntei isso com a sociologia, que eu comecei a fazer uma pesquisa mesmo mais profunda sobre a música no circo, sobre as narrativas e memórias de circenses, assim, que é sobre a história do circo no Brasil, que eu acredito que quem guarda essa história são essas memórias, são os próprios circenses mesmo, assim. E aí, então, eu desenvolvo um trabalho que é tanto de documental, de pesquisa sobre a música no circo, sobre o circo brasileiro, como um trabalho artístico que é de criação a partir dessa interface da música e circo, também como instrumentista e tal, mas assim, sobre essa questão do circo, assim, ando criando diversas
De diversas formas, né? Performances, agora eu vou fazer um documentário sobre a música no circo, a partir dessas memórias, assim, que eu vou estar só dirigindo, não vou estar aparecendo. Aí depois já tem umas performances, espetáculos e shows que estou ali na frente, no front, né? Para poder contar a minha leitura sobre tudo isso. Assim, exatamente, você incorpora muito do circo nas suas apresentações, né? A gente tem, inclusive, um trechinho de uma performance que você faz, que chama a Sanfonástica. A Sanfonástica Mulher Lona. Vamos dar uma olhadinha nessa performance? Ah, não, esse não. Esse é o do Palombas. Depois a gente vê esse. Vamos ver, a Sanfonástica do circo. Isso. Essa apresentação você rodou em vários lugares fazendo, né? Isso, rodo bastante. Aí foi em Cabo Verde, né? As imagens estavam aparecendo antes. Na África, numa ilha, numa comunidade de resistência, chama Rabelados, no alto de uma montanha, eles se isolaram e falaram: a gente não vai comprar essa colonização branca, a gente vai ver do que a gente faz. Tem muito a ver com o papo, inclusive, do bloco anterior, assim, né? Da produção, do que eles mesmos fazem, de uma arquitetura própria. E aí eu tive um convite do Ministério da Cultura de lá para poder fazer um trabalho com um circo que estava sendo criado, que é o Circo Crioulo, que era uma junção de pequenos coletivos que estavam se formando de forma autônoma lá. E estava começando a ter um caráter como uma instituição nacional, de um circo nacional. Eles queriam criar uma linguagem, uma instituição para cada linguagem artística. E aí, como tinha esse movimento já do circo, eles queriam criar o Circo Crioulo, né? Que eles têm uma identidade mais crioula do que a africana. Inclusive, tem uma grande discussão lá sobre essa questão africanista e a identidade crioula, assim. Foi uma experiência incrível. Tem muito a ver com essa experiência que vocês estão contando, que vocês terão em Medellín agora, né? De irem para um local e, de certa forma, ali trocar experiência sobre circo e envolver a comunidade com o circo. Essa experiência da Colômbia, eles compõem uma rede de teatro comunitário, que tem muito esse pressuposto, né, de fazer teatro com, na e para a comunidade, que o Pombas está muito inserido dentro disso, né? Por exemplo, essa experiência que a gente está contando do Palombar, cada um dos grupos que a gente foi formando em Cidade Tiradentes foi encontrando uma identidade. No Palombar existiam meninos que eram filhos de pessoas que abandonaram o circo e foram viver na periferia. Então, quando a gente foi descobrindo isso, foi aflorando esse desejo em pesquisar a linguagem do circo. E cada espetáculo nosso tem um eixo. Então, no caso, o espetáculo que a gente vai levar, justamente a gente está pesquisando a música. Então, que são essas imagens que a gente tem? Exatamente. Vamos dar uma olhadinha nas imagens, então. Isso, esse mesmo. Vamos dar uma olhadinha na xalanga, né? É a charanga. A xalanga. É a fabulosa charanga dos excêntricos. Xalanga ou charanga? Charanga. Charanga. Fala um pouquinho sobre o espetáculo, você estava dizendo que é um estudo de música também? Isso, a gente foi pegando muitas coisas que compõem essa dramaturgia e a música dentro do circo. Então tem desde a paródia, da execução de instrumentos inusitados, as esquetes tradicionais que tem a música como tema, que um cara quer tocar e o outro não deixa, e entra para tocar e não toca. Então todo o universo que a gente foi encontrando, o próprio repentista, o improviso, tocarem o instrumento um do outro, tocar com o nariz, é uma infinidade de possibilidades. E também a música como efeito sonoro e como trilha sonora de números tradicionais de circo também, né? E o palhaço excêntrico musical, que é essa figura excêntrica, esse palhaço que usa a música como aporte para sua graça. Ah, que bom ouvir falar da música no circo desse jeito, porque em geral quando se fala no tema música no circo, as pessoas pensam logo na música que se toca no espetáculo circense, mas quando você pensa no tema música e circo, nessa relação de duas linguagens, você pensar no próprio espetáculo, assim, tem milhões de formas, assim, de você, como ele falou, né, se você pensa só na parte do espetáculo, a banda, né, a charanga, o conjunto, né, como se fala, a dublagem, as paródias, o
músico excêntrico, o palhaço excêntrico, no caso, as caipiradas daqui pro lado de cá, no Nordeste, os duos, né, de repente. Então, assim, quando você pensa num espetáculo sobre música no circo, que é uma coisa que eu acabei de estrear, um espetáculo chamado Lira da Lona, que fala um pouco dessa interface também, assim, é um universo muito rico, muito plural, assim, que não pode ser reduzido só naquele pam pam par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 
relaciona, ela né? é a mais emblemática, mas todo mundo vivencia a experiência musical dentro do circo. O circo, Sim. a teatralidade e a música, elas estão muito entrelaçadas. Então eu até brinquei, falei, eu não conhecia a Lívia, eu conheci aqui, já estou assim, fãzíssimo. Bom para todos, promovendo encontros, muito bom. Então eu acho um pouco isso. E no nosso caso ainda tem essa outra dimensão, né? Que, por exemplo, eu não toco nenhum instrumento, mas surgiu da necessidade desses jovens o desejo de tocar, o desejo de explorar a música. Então a gente foi também, cada um se identificando com o instrumento, cada um se reconhecendo e indo buscar conhecer essa música de uma maneira mais ampla. Não... Nada melhor que o circo, né? Como território de liberdade para isso, né? Exatamente. Também, né? E falando em liberdade, como vocês enxergam o futuro para o circo no país? É um futuro... na verdade, vem sendo, né, um lugar de resistência, né? Sim. Eu acho que tem uma questão, principalmente para os circos de lona, né? Para esses circos itinerantes, que é o circo que eu me debruço nessa parte documental sobre as memórias, que sofrem realmente com questões, por exemplo, né, que eles estão pedindo para chegar no terreno para ter luz e água de graça, assim. Eles estão pedindo autorização para poder pagar por aquilo, mas usar aquele terreno, fazer a arte deles ali, tipo, existem leis já que cobrem essa itinerância circense e que não são obedecidas em cada município, assim, a igreja às vezes não deixa o circo entrar, né, então os prefeitos não deixam o circo entrar. Tem sido difícil arranjar espaços para cada vez mais, né, imagina com a especulação imobiliária o circo vai indo cada vez mais para a periferia da periferia da periferia e chega em terrenos que muitas vezes não tem público para isso também, porque fica tão afastado, né, dos centros que não consegue retroalimentar, né, essa arte que é pelo lado milenar, positivo, né? se leva os circos para as periferias, ou já existem movimentos circenses ali ocupando esse espaço também? Que são várias realidades, né? Tipo, sim. são várias, tipo, o Palombá, essa realidade de grupos de circo, existem múltiplas formas de existência do circo hoje, assim. O circo itinerante que eu falo, que eu acho que está mais na resistência nesse sentido, assim, de que sofre mais com todos esses aspectos que a gente está vivendo hoje, politicamente, inclusive, e que as políticas públicas que são feitas por circo também não chegam lá, é o que está mais, digamos assim, na... Entendi. Eu acho que exatamente o que a Lívia está tocando são diversas dimensões que o circo tem, né? Então, desde o circo de lona, por outro lado, essa tradição, esse conhecimento, a forma de saber do circo sempre foi passado, transmitido de pai para filho, oralmente, tem se renovado. Então, das escolas tem surgido uma nova realidade, os grupos, os números solos, né? Pessoas como a Lívia, pesquisadores. Então, está surgindo uma nova dimensão. E eu acho que, ao mesmo tempo que tem esse desafio que a Lívia está falando, tem uma resistência muito forte. Eu tenho visto muita gente ir para a rua, ir para a praça, ir para as convenções. Estão se proliferando convenções autônomas, independentes, os grupos se organizando e bancando de maneira sem depender do governo. Então, pode ficar tranquilo que o circo não está morrendo, O circo não morre. Eu acho o pessoal fala, o circo está morrendo, mas o circo não está morrendo. Ele está descobrindo novas formas de existência. Sim, mas porque temos uma democracia também, certo? Exato. Por enquanto. Por enquanto. Espero que se mantenha. Mas eu acredito que a força assim, do circo, assim, por ser uma coisa do risco, e do afeto e do encontro, claro. Eu acho que as pessoas, inclusive nesses tempos, assim, outro dia a gente participou de um lugar e que era um encontro de estéticas da periferia. E todos os espetáculos eram muito politizados. E a gente chegou com um espetáculo de palhaço. E aí eu fiquei até meio constrangido. Eu falei, nossa, a gente não está trazendo nenhuma temática contundente. E aí quando terminou, a galera falou assim, nossa, quanto tempo a gente não ria junto. Olha. Eu achei tão importante, claro. Porque o afeto também o riso é um afeto transformador. Totalmente rir junto transformador. É uma coisa que nós precisamos para encarar essa onda intolerante. Nesse momento, manter-se alegre é resistência, Exato. Né? Sim. Acho que é isso que ele tem passado. Com certeza. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês. Foi excelente esse papo sobre circo. Eu aprendi muito também. Obrigado. E eu vou pedir pra gente encerrar. Então, a gente vai ter uma performance. Vamos entrar, então, com pegar essa estrutura. A gente vai montar aqui tudo direitinho. Tem um nome esse... A música ou o instrumento?
É o garrafone. A cena e o instrumento. O instrumento eu chamo de garrafone. É, isso, eu vou tocar desse lado aqui, eu vou pedir por favor para pouquinho mais colocar pra frente, desse lado é. aqui, ó. Isso. Peraí, vamos. Aí, Tá bom? garrafone? Isso, eu chamo de garrafone. Tem gente que chama de piano de garrafa, tem várias formas Ótimo. de ser chamado, né? E a apresentação tem nome? Isso, essa apresentação faz parte, essa música na verdade faz parte do espetáculo Charanga dos Excêntricos, e o nome da música que eu vou tocar aqui é Bolero de Ravel. Bacana. Vamos Na lá. verdade, ele faz um truque de palhaço onde ele põe um relógio que só faz... Que é a marcação do Bolero de Ravel. Né? Entendi. E aí depois dessa cena do relógio ele começa. Então vamos lá, ele já fez o TTT, agora a gente começa. Eu imagino o Tititi. Ah, muito Isso bom! aí. Obrigado, obrigado.